amigos, alô Brazucas! Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que conta as histórias do futebol brasileiro e também do carnaval, sempre com grandes personalidades. Então, já peço para você de imediato, você que não está inscrito, não conhece o canal Brazuca Esporte Clube, então vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta as entrevistas, grandes histórias do futebol brasileiro, com grandes personalidades, grandes personagens, e também falamos de carnaval com o programa Na Dispersão. Desta vez, programa Preleção na área, isso mesmo, para falar de futebol, vamos curtir mais uma história do futebol brasileiro. Porque o nosso convidado foi campeão brasileiro em 1995 com o Botafogo. Botafogo que em 2023 pode repetir este feito. Pode repetir, porque está liderando o campeonato nacional. E ele foi zagueiro dos bons, disputou a Copa do Mundo. Vai relembrar para a gente essa trajetória. Estamos falando do ex-zagueiro Gonçalves. Tudo bem, Gonçalves? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção, para deixar registrado aí as suas histórias, sua trajetória e, lógico, para falar deste momento do Botafogo. Tudo bem, Gonçalves? Tudo bem, Elias? Prazer estar aqui participando do canal Brazuca. E preleção eu participei de muitas, né, ao longo da minha carreira. Foram quase 20 anos fazendo preleção, todo final de semana, meio de semana. É um nome que eu tenho bastante conhecimento, amigo. É verdade, é verdade. Estamos aí conversando, gravando esse programa, e o Gonçalves está e mora, né, nos Estados Unidos. Há quanto tempo está aí na América do Norte e segue trabalhando com futebol, Gonçalves? Sim, sigo trabalhando com futebol. Eu estou residindo aqui já há 6 anos e acompanhando o desenvolvimento do futebol aqui na América, principalmente agora que o cenário do futebol mundial vai estar voltado para as terras americanas, né, em função da próxima Copa do Mundo, que vai ser realizada aqui em 2026. A Copa América vai ser realizada aqui no ano que vem, 2024. E possivelmente estão se falando, a FIFA está pretendendo organizar também o próximo Mundial Interclubes. Esse ano ainda vai ser na Arábia Saudita, mas pode ser que para 2024 ou 2025 o Mundial de Clubes da FIFA seja realizado aqui nos Estados Unidos. Então, eu vim para cá 6 anos atrás com esse propósito de contribuir com a minha experiência no futebol, o meu know-how, para o crescimento do futebol aqui nos Estados Unidos. E a gente vem trabalhando já esses anos que eu estou vivendo aqui com o futebol em diversas áreas do futebol, digamos assim, mas com muito prazer e com muito amor, né, em tudo aquilo que a gente vem fazendo até o momento. Que maravilha. Até alguns meses atrás tivemos a oportunidade de conversar com a Cici, ex-jogadora, que também mora nos Estados Unidos, realiza um trabalho muito legal aí nos Estados Unidos, com o futebol feminino. Mas aí eu pergunto para você, nesse momento, né, tem grandes estrelas nos Estados Unidos, tem toda essa possibilidade de realização de Copa do Mundo, Copa América, enfim, grandes certames no país. Como é que está o soccer, o futebol masculino nesse exato momento? Agora está uma febre, até porque a vinda do Lionel Messi para o Inter Miami está mobilizando o país inteiro. É algo impressionante o apoio das pessoas. O Lionel Messi, é claro que o estádio do Inter Miami, que é um dos clubes mais novos da MLS, é um estádio que tem uma capacidade pequena, acho que somente 18 mil pessoas. Mas eu tenho assistido os jogos do Inter Miami em outros estádios, e onde quer que o Inter Miami vai jogar, seja em Nova York, em Houston, em Los Angeles, na Califórnia, a gente está vendo mais camisas rosas no estádio do que propriamente do time local.
tamanha é a empolgação do torcedor americano em estar prestigiando e apoiando o Lionel Messi e comprando a camisa do Inter Miami. Aliás, assim, é uma camisa bonita, mas assim, as pessoas estão indo aos estádios para assistirem o Messi jogar. E isso está sendo muito legal. Eu acredito que a MLS, que é a liga que organiza a competição, em função desse sucesso do Lionel Messi, deverá investir em jogadores para as próximas temporadas também desse mesmo perfil, né, desse mesmo calibre. E eu acho que o futebol nos Estados Unidos, nos próximos 3 anos, antes da Copa do Mundo, vai se tornar uma liga bastante atraente e muito forte economicamente, né? Já haviam estudos, desde quando eu cheguei aqui no país, de que os Estados Unidos ficaria aí nos próximos 10 anos entre as 3 ligas mundiais de maior poder econômico. Uhum. Não tenho dúvida que esse estudo, essa previsão, se realizará aí dentro dos próximos 2 ou 3 anos. Pois é, estamos próximos de um novo momento do futebol, né? Porque também tem essa possibilidade dos Estados Unidos, mas também temos agora atualmente o mundo árabe, né? Contratando grandes estrelas do futebol, um novo momento do futebol mundial, né, Gonçalves? É diferente o modelo de gestão, né, das ligas e o modelo de investimento também. Aqui na MLS, os clubes, todos são clubes empresas e têm um dono, e muitos desses donos dos clubes da MLS também são donos de outros clubes em outras ligas profissionais, como o beisebol, como NBA, né, o basquetebol americano, e também a NFL, que é a liga de futebol americano, né? Uhum. E eles têm todo um know-how em relação a esse tipo de gestão, né, do investimento, do produto que passa a ser bem desenvolvido, elaborado e comercializado, né, dentro da economia do país, ou seja, o basquetebol é visto como um produto, o beisebol é visto como um produto, assim como o futebol ele é visto como um produto. E eles agora estão expandindo, principalmente em termos de futebol, esse alcance do produto para gerar mais receitas dentro da economia americana. Então, eu acredito que eles vão investir em algumas estrelas do futebol mundial, assim como o Messi. É bem possível, já estão falando aí da vinda do Luis Suárez, né, para o ano que vem, para o próprio Inter Miami, mas o Neymar já declarou que pretende jogar aqui, tanto é que ele fez um contrato só de 2 anos. Isso. E eu acredito muito que o destino dele, após a Arábia Saudita, deva ser aqui a MLS, até porque ele pode chegar aqui um ano antes da Copa do Mundo, que será realizada aqui em 2026. Então, a presença de grandes craques, jogadores importantes que já atuaram no futebol europeu, com certeza vai elevar o nível técnico da liga, e isso é algo que eu vejo com bons olhos, né, que vai impulsionar não somente o futebol profissional, mas o futebol como um todo no país, né? Tanto o futebol feminino, como o futebol amador e as academias de futebol, né? A base Sim, do é futebol. importante. Já hoje em dia, os jogadores americanos estão sendo exportados para grandes clubes do futebol europeu, e isso já é uma demonstração de que os clubes europeus também estão fazendo um caminho inverso e estão buscando jovens talentos americanos. Muitos desses talentos são de origem latina, mas que têm potencial e estão sendo levados para grandes ligas europeias. Verdade. Trazendo para o Brasil, para o futebol brasileiro. O Botafogo, onde você fez história em 95, é uma SAF, tem um dono. Você acredita que esse tipo de gestão possa dar certo no futebol brasileiro? Ou já está dando certo no futebol brasileiro? Com certeza.
Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque esse modelo de gestão é um modelo que eu sempre acreditei e que eu pude desenvolver há muitos anos atrás, quando eu desenvolvi o projeto do Clube Profissional da Universidade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro, me baseando um pouco na minha experiência de ter jogado num clube empresa no futebol mexicano, né, durante 5 anos. Eu pude jogar num time profissional, mas que pertencia a uma universidade privada, né? E esse modelo de gestão que eu tinha conhecido, eu procurei implantar no Rio de Janeiro. Chegamos a desenvolver todo o projeto, criar o time na terceira divisão do Estadual do Rio, vencer a terceira divisão, passar para a segunda divisão, e teria tudo para dar certo se não fosse lá os problemas que aconteceram internos, né, da família que era dona da universidade. Hoje em dia a universidade foi vendida para um grupo americano, mas na época, depois de muito esforço para convencer o dono da universidade a investir nesse projeto, 3 anos depois ele decidiu voltar atrás e acabar com o investimento. E, em função disso, o clube de futebol foi vendido e acabou o projeto, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que o caminho para o futebol brasileiro, para se fortalecer e estar competindo com as grandes ligas europeias e em outras ligas do mundo, é, sem dúvida, a criação de uma liga profissional dentro do Brasil, para que os próprios clubes possam gerir o futebol brasileiro de uma forma mais lucrativa e mais comercial, né? Como um produto que se tornou o futebol hoje pelo mundo. Pois é, e aqui no Brasil já foram criadas 2 ligas, né, que estão em discussões aqui enormes, fortes entre elas. Falando um pouquinho desse Botafogo, Gonçalves, que com certeza você está acompanhando, esta campanha maravilhosa desse Botafogo no Campeonato Brasileiro, algo que, olha, ninguém esperava essa campanha, até porque o início da temporada não foi nada bom no Campeonato Carioca, principalmente. Você acredita que o Botafogo possa manter essa vantagem, essa boa campanha no segundo turno e conquistar o título que você conhece muito bem, conquistou lá em 95? Eu acredito, né? Mas tem que torcer para o treinador não mudar o estilo de jogo, não mudar as coisas que vem dando certo, né? O Botafogo, eu acho que tem um grupo bastante unido, jogadores experientes, com qualidade, e que, na minha visão, eles são capazes tranquilamente de suportar os momentos de oscilação, que é normal, natural dentro de uma competição longa como o Campeonato Brasileiro, e desde que o treinador apoie esse grupo, né, e não queira modificar, provocando a insatisfação dentro do elenco, né? E isso, às vezes, pode fazer com que o time possa sofrer uma baixa de rendimento e, com isso, dar chance dos adversários alcançarem. A grande vantagem do Botafogo, né, esses 10 pontos, para o segundo colocado, que é o Palmeiras. O Palmeiras tem um grande time, pode estar envolvido também na final da Libertadores. Isso pode facilitar, né, ao Botafogo manter essa vantagem de 10 pontos. Até porque os outros times que vêm subindo, que podem alcançar, no caso do Grêmio, do próprio Flamengo, esses clubes também precisam vencer, né? Então, o Sim. Botafogo perder 3 jogos ou 4 consecutivos, esses clubes teriam que vencer e não tropeçarem para poder alcançar o Botafogo. E uma competição como o Campeonato Brasileiro não dá para... O que o Botafogo vem fazendo até agora é algo inédito, assim, muito difícil, um clube dentro de uma competição como é o Campeonato Brasileiro, por exemplo, vencer 11 jogos consecutivos dentro da sua casa, né? O Botafogo venceu 11 jogos, perdeu para o Flamengo, mas perdeu um jogo que poderia ter ganho também, porque foi um jogo muito equilibrado. Exato.
Então, eu tenho muita fé, acredito bastante que o Botafogo vai conseguir manter aí a performance até o final do campeonato, que é o que todos nós queremos como botafoguenses. É verdade. Acho que até quem, Gonçalves, quem gosta do futebol brasileiro, né? Porque já há algum tempo o Botafogo vem naquele sobe e desce, Aham. campanhas irregulares no brasileiro, disputa na Série B. E até, particularmente, eu em discussões, em debates com amigos, né? Em relação a Vasco e Botafogo, que são grandes camisas, grandes histórias e, na minha visão, grandes clubes. E muitos já achavam que esses dois times, esses dois clubes, já eram pequenos, né? Devido a esse ioiô, esse elevador de sobe e desce. Então, por isso que eu acho muito importante essa campanha do Botafogo. E tomara que consiga se manter e ser campeão brasileiro. Mas você também falou aí no treinador, o Bruno Lage, português, né? Que até na partida contra o Flamengo, após a partida contra o Flamengo, colocou o cargo à disposição, né? O que você achou disso? Eu achei uma atitude totalmente equivocada dele. Eu acho que ele se pressionou por si próprio, porque após o jogo, em nenhum momento a torcida vaiou ele, ou xingou, Pois é, ou criticou os jogadores, né, em função da derrota. Mas eu acho que ele, de tanto ouvir como funciona e ver a pressão que sofrem os outros treinadores, ele acabou se precipitando e, e tomando essa decisão totalmente equivocada. Né? Eu acho que a diretoria tem que estar atenta justamente a isso, né? Ao desempenho do treinador, de estar analisando semana tras semanas as atitudes dele, o trabalho dele, e procurando intervir, caso ele possa estar se pressionando, que é uma coisa da cabeça dele, né, da mente dele. Acho que o homem, ninguém cria problema para o homem a não ser ele mesmo. verdade. Então, acho que ele é que criou uma pressão na cabeça dele que é inexistente. O que o Luiz Castro passou, sim, de fato, no início do ano, ele sofreu uma pressão grande, com o torcedor pedindo a saída dele, xingando, ameaçando, mas a cultura do futebol brasileiro é essa. Né? O torcedor ele é capaz de esquecer muito rapidamente performances recentes, tanto negativas quanto positivas, e mudar, né, e transformar isso numa pressão. Mas vamos torcer para que ele tenha ali um suporte, né, da direção para que ele se mantenha com a cabeça fresca, tranquila, para dar sequência ao trabalho que tem sido feito por esse grupo aí maravilhoso de jogadores que o Botafogo tem. Verdade. Você vê a semelhança deste atual Botafogo com aquele de 95, no qual eu vi jogar no estádio em 95, e era um timaço, era maravilhoso aquele time do Botafogo. A torcida tem comparado muito, né? É claro que são épocas distintas, são modelos de competições diferentes. Uhum, O modelo, eu acredito que na minha época foi um modelo de competição mais fácil, porque uhum, foram menos jogos, e apesar de ter tido o mata-mata, né, na época tinha o mata-mata, e às vezes você, jogando mal um ou dois jogos, você podia ser eliminado depois de liderar uma campanha, como nós lideramos todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro em 95, mas poderíamos ter sido, né, eliminados nas oitavas de finais se não tivéssemos jogado bem. O torcedor pode comparar também jogadores, né, como estão comparando eu com o Adrielson, o Túlio com o Tiquinho, Sérgio Manuel com o Carlos Eduardo, o Wagner com o Lucas Perry. Mas isso é parte da emoção, da paixão do futebol que tem o torcedor. Né? Tomara que esse grupo atual possa ter o mesmo espírito de superação que nós tivemos
naquela época de 95, porque as dificuldades, além da qualidade dos times da época, né, que era bem superior à maioria dos clubes na atualidade, nós tínhamos que superar a dificuldade da falta de estrutura do que o Botafogo tinha naquela época. Né? E coincidentemente, o Botafogo não era favorito naquele campeonato, né? Por Tinha isso, Palmeiras, tinha o Grêmio, Corinthians, Corinthians, Flamengo, Flamengo, com o ataque sim. dos sonhos, Vasco, enfim, Cruzeiro, Atlético Mineiro, clubes com grandes elencos, que se você for comparar atualmente, era um campeonato mais difícil justamente pela qualidade das equipes naquela época. Então, hoje em dia, você pega ali o Botafogo, que é a surpresa, ele já é um time comprovado, mas antes do campeonato, todo mundo só se falava em 3 clubes, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né, para ser campeão brasileiro, e não acreditando nos outros clubes. O Botafogo surpreendeu a todos com o time que montou e está aí liderando o campeonato de forma brilhante. Então, a gente tem que aguardar as comparações, elas vão sempre existir, mas isso é mais por conta da paixão pelos torcedores, dos torcedores. Verdade, verdade. Gonçalves, a sua relação com o Botafogo, até para relembrar um pouco da sua trajetória, começou muito antes de 95, em 1989, se eu não me engano, mas você não era jogador do Botafogo neste ano. Fale um pouco dessa história. Essa história é lembrada ainda nos dias de hoje por muitos botafoguenses. Essa semana mesmo, num dos posts que eu fiz, numa das minhas postagens, alguns torcedores lembraram do episódio do meu início de carreira, né, do gol contra que eu marquei a favor do Botafogo jogando pelo Flamengo. Até hoje, muitos botafoguenses me lembram muito desse episódio, né, porque realmente foi algo que marcou a minha carreira. Eu acredito que, às vezes, um gol contra possa marcar negativamente a carreira de um zagueiro, de um jogador de linha, mas não foi o que aconteceu no meu caso, né? Felizmente, depois do campeonato estadual em que o Botafogo se consagrou campeão, e se não fosse aquele gol contra, não teria conseguido aquele campeonato, né? Porque o Flamengo vencia por 3-1 e se tivesse terminado daquela forma, com aquele placar, o Botafogo teria sido eliminado. Não teria tido chances de conquistar aquele campeonato estadual. Mas eu acho que era algo que estava já escrito por Deus para que eu pudesse, né, meses depois, estar vestindo a camisa do Botafogo e tendo toda a identificação que eu tive na época com o clube, a torcida, e no ano seguinte me consagrando bicampeão estadual. Né? Então, isso ficou marcado na minha história com o clube, e agora a gente está tendo a oportunidade dos torcedores jovens terem acesso a essa história, né? Porque o Botafogo inaugurou recentemente o museu. Isso. E com certeza toda essa história da década de 90 deve estar, né, contada lá, deve estar lá estampada não somente através para que os torcedores possam conhecer os troféus que foram conquistados na década, mas deve ter muita coisa escrita também lá, né? É verdade, é verdade. E você você destacou os anos 90, eram tempos difíceis do Botafogo, né? Comandado até pelo bicheiro Emil Pinheiro. Não tem comparação, assim. A estrutura que o futebol tem hoje, ela é 10 vezes, 1000 vezes melhor, 1000 vezes melhor. maior do que era naquela época. Então, a gente tinha essa dificuldade de estrutura, o Botafogo, principalmente dos
4 grandes clubes do Rio, talvez na época fosse o que tivesse a menor estrutura, profissionalmente falando, né, para os jogadores trabalharem. Mas é tradição, né? Futebol é tradição. Botafogo sempre foi um dos maiores clubes do futebol brasileiro e a tradição ela sempre se fez presente entre os torcedores, né, na cultura do próprio país, e isso sempre marcou muito, né, o apaixonado torcedor do Botafogo, né, as conquistas do passado e as gerações que foram, né, vindo uma atrás da outra, sempre acompanhando essa paixão aí sendo passada de pai para filho, de avô para pai, para avô para neto, enfim. E isso é o bacana do futebol. Para os mais novos que não viram o Gonçalves jogar, qual eram as características do zagueiro Gonçalves? Então, eu era um zagueiro mais técnico, né? Não era muito zagueiro, que na gíria falam aquele zagueiro muito rebatedor, que cometia muitas faltas. Eu comecei jogando futebol como meia e desenvolvi, né, na minha adolescência, os fundamentos técnicos voltados para passes, dribles, finalizações, porque eu gostava chegava mais próximo do gol. E depois, com o passar do tempo, eu fui recuando e até começar a jogar de zagueiro ainda como adolescente. Com 17, 16 anos, eu passei a jogar como zagueiro. Então, a minha característica já tinha sido desenvolvida, né, em relação à qualidade minha técnica que eu pude aprimorar. Então, mesmo jogando de zagueiro, eu sempre tinha o meu estilo próprio, né, e sempre fui um jogador mais técnico do que mais viril em relação às minhas atuações como zagueiro. Qual foi seu melhor parceiro de zaga? Parceiro de zaga, sem dúvida, que foi o Wilson Gotardo, né, o meu parceiro do Botafogo, se bem que na seleção eu pude jogar com outro monstro da zaga, que foi o Aldair, né, que eu Nossa, verdade. considero, da minha geração, o zagueiro mais completo de todos. Mas naquela época, década de 90, todos os grandes clubes do Brasil tinham zagueiros que eram muito respeitados e admirados, não só pela torcida do clube, mas também por torcedores de outros clubes, né? Então, todos os grandes clubes do Brasil tinham zagueiros que eram ídolos dos seus clubes pela qualidade, né? E os clubes conquistavam títulos, não existia uma hegemonia, então todos os torcedores podiam comemorar conquistas de campeonatos estaduais, brasileiro, Copa do Brasil, e isso acabava idolatrando, né, promovendo uma idolatria por alguns atletas desses clubes. Então, eram grandes zagueiros na minha época. A competição não era Verdade. fácil. Para chegar à seleção brasileira, não Era era fácil. fácil, né, amigo? E, claro, Era na fácil. seleção também joguei com outros zagueiros com muita categoria, muita qualidade. Mas em termos de clube, o Gotardo foi o meu melhor parceiro. Verdade. Voltando até esse time de 95, para você, qual era a grande virtude daquele time? Além da qualidade, né? Eu achava até, vendo hoje a escalação, assim, eu acho um time muito equilibrado, assim, na defesa, meio com 2 volantes, 2 meias, um lateral ofensivo, outro, acredito, defensivo, um centroavante, que era artilheiro, e um atacante, né, que era o Donizete, que era um jogador forte e rápido. Mas para você, qual era a grande virtude daquele time? Qual foi a grande virtude? Eu acho que foi um time que muito bem comandado, né, pelo Paulo Autuori,
e sabia gerenciar bem o grupo. E falando em termos de estrutura de time, a gente tinha o que se chama de uma equipe de sucesso, né? Aquela espinha dorsal, com um Isso, goleiro confiável, experiente, com uma dupla de zaga experiente, muito bem. um jogador de meio de campo também com muita regularidade, um atacante goleador e um atacante que era difícil de ser marcado, de separado, né? Que era o Donizete na época. A estrutura do time do Botafogo atualmente, ela tem aí praticamente o mesmo modelo, as mesmas características, né? Porque tem um goleiro bastante confiável, né? E que rapidamente também, como o Wagner, durante aquele campeonato, rapidamente conquistou a confiança do torcedor. O Lucas Perry hoje, o torcedor já idolatra e confia muito. Uma dupla de zaga muito segura, né? Como eu e o Gotardo formamos em 95, hoje o Adrielson e o Cuesta. Vitor Cuesta, né? São jogadores de uma regularidade impressionante. O Tiquinho e o Túlio, né, pela capacidade de fazer gols, um jogador com uma característica também de meio de campo de muita organização e muita dedicação, né? Na época a gente tinha o Sérgio Manuel, que era o motorzinho do time ali no meio de campo. A gente tem hoje em dia o Eduardo, que corre o campo todo, que marca, que ataca, e é um jogador que tem a qualidade do passe final, né? E isso acho que tem sido importante. A solidez defensiva, da organização defensiva no setor de meio de campo. Nós tínhamos o Jamir e o Leandro Ávila em 95 e atualmente a gente tem o Marlon Freitas e o Tietchan, né, que são jogadores que protegem muito bem a zaga e participam também da transição ofensiva com muita qualidade, eficiência, né? Então, esse eu acho que é uma comparação maior que está, né, fazendo com que os torcedores a cada semana possam estar comparando e projetando, vivenciar novamente a emoção de um título é em função das duas equipes estarem fazendo uma campanha que pode se assemelhar, né? Em É função verdade. da característica dos jogadores e da confiança que a torcida já tem pelo time. É verdade. Gonçalves, além do Botafogo, eu gostaria de relembrar com você duas passagens específicas por outros clubes. Cruzeiro, em 97, e Internacional de Porto Alegre, em 99. Relembre para nós essas duas passagens. Cruzeiro com direito a disputar Mundial Interclubes, né? O Cruzeiro foi uma oportunidade que surgiu e não Desculpa, podia você e deixar de Gotardo, né? A aproveitar, dupla né, de porque zaga? não é qualquer um que tem uma oportunidade de jogar uma final de Mundial Interclubes. E o Cruzeiro, na época, planejou contratar 3 ou 4 jogadores, né, de mais peso, que pudessem ser mais confiáveis, né, de parte dos torcedores. E contratou eu, Donizete, o Bebeto e se eu não me engano, o Valentim, né, que é lateral direito, que é treinador hoje. Alberto? Eu me lembro que ele foi contratado ao Atlético Paranaense. Isso. Então foram 4 reforços que se juntaram ao time que tinha conquistado a Libertadores, né? Mas infelizmente eu acho que foi uma estratégia equivocada da direção, porque quando o meu empresário na época me ligou e me deu a notícia de que o Cruzeiro estaria interessado na minha contratação para disputar o Campeonato Mundial, eu achei que fazia muito sentido, porque o Gotardo estava jogando lá no Cruzeiro, era o Sim. capitão do time, inclusive, foi o capitão que levantou a taça da Libertadores,
E, na minha cabeça, a diretoria estava me contratando para que eu pudesse reeditar a dupla de zaga com o Gotardo, para ter mais segurança, né? Porque era um jogo só. Isso. E você tem que procurar minimizar, né, a margem de erro e colocar em campo uma equipe, quanto mais madura, né, mais confiante. Mais confiança poderia dar para os torcedores. Então, eu imaginei que eu fosse para o Cruzeiro para jogar esse jogo final ao lado do Wilson Gotardo. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá depois de ter assinado o contrato, eu recebi a notícia que eu estava indo para o lugar do Wilson Gotardo. E eu acabei jogando o jogo com outro zagueiro que eu não tinha nenhum entrosamento, era mais jovem e acabou não dando certo, né? Assim como o Donizete jogou no ataque junto com o Bebeto, tinham muita qualidade, mas era um jogo só, né? E Sim. era um jogo que você não podia sofrer gol. E nós acabamos sofrendo um gol e não tivemos capacidade para reagir e dar a volta no marcador. Acabamos perdendo para um grande clube também do futebol europeu, na época Era o era o melhor Borussia. clube da Europa, o Isso. Borussia Dortmund, mas foi uma experiência espetacular. Né? Eu estava na seleção brasileira Sim. e daquele jogo depois eu viajei direto para a Arábia Saudita para me integrar junto com o Dida e o Bebeto a seleção brasileira para a disputa da Copa das Confederações, onde nós, felizmente, conquistamos um título. Do título. E aquilo ali deu uma aliviada no meu estado de espírito, né? Porque realmente perder uma Sim, final sim. de Mundial é algo que é muito desagradável, logicamente, mas eu pude me recuperar rapidamente em função dessa possibilidade de estar com a seleção brasileira e levantar uma taça a mais com a seleção. E depois no Internacional em 99, né? Com o Paulo Aí o Autuori. Inter já foi meu último clube, eu não queria ter saído do Botafogo, né, quando terminou o ano de 98, mas a diretoria optou por não renovar o meu contrato e surgiu o Internacional de Porto Alegre, um grande clube de futebol brasileiro, e foi uma passagem legal, bacana, não foi como eu esperava em termos de título, né, que nós tínhamos condições de vencer, nós perdemos a final do Gaúcho para o Grêmio, com o surgimento do Ronaldinho Gaúcho, e eu quase pude ter a chance de ficar marcado na história do clube, porque no primeiro jogo da final, no Grenal, eu fiz o gol do jogo, na vitória por 1-0 com um gol meu, e bastava um empate no outro jogo para que nós conquistássemos o título. Mas o Grêmio venceu com um show do Ronaldinho Gaúcho e provocou uma terceira partida. E como foi no estádio do Grêmio, o Grêmio aproveitou a vantagem e venceu esse último jogo também, conquistou o título. Depois veio o Brasileiro, a equipe não conseguiu fazer uma boa campanha, e foi o meu último campeonato, né? Porque depois disso eu voltei para o Rio de Janeiro e decidi encerrar a carreira e virar comentarista, após receber uma proposta do Sport TV, né, para virar comentarista. É mais fácil comentar? Mais fácil jogar. É mais fácil jogar. No futebol é bem mais fácil do que comentar futebol, né? Até porque a gente tem uma experiência totalmente diferente, né? Sim. Jogar futebol, é claro, não depende só da gente para ter sucesso e conquista, depende dos companheiros, de um grupo, mas comentar futebol depende da tua análise, da tua visão, do teu conhecimento, mas nem sempre o que você vê, o que você enxerga é também o que outras pessoas enxergam. E você tem que saber se expressar muito bem para não ser mal interpretado, né? Mas foi uma experiência bacana que eu pude também vivenciar durante 2 anos no Sport TV. Depois eu me afastei e voltei 10 anos depois, comentando futebol novamente na Band, na rádio, Transamérica, enfim. Trabalhei na Copa do Mundo de 2014 como comentarista e foi uma experiência também bacana.
E hoje você usa essa experiência nas redes sociais, né? No seu canal, no Instagram. Não, sem dúvida a gente tem ali o Papo do Gonça no Instagram, que eu comento e analiso os jogos do Botafogo, mas quero aproveitar aqui a oportunidade de estar no canal Isso. Brazuca para divulgar também o meu novo projeto, ligado a redes sociais, que vai ser o podcast Os Servos da Bola, onde eu estarei entrevistando ex-jogadores e jogadores da atualidade, que são cristãos, junto com o Gilmar, que foi zagueiro do São Paulo, do Sim. Botafogo, que é pastor, casado também com a cantora gospel Aline Barros. E nós vamos formar uma nova dupla de zaga, né? É Uma verdade. nova dupla GG. Eu já tive a honra, né, durante a minha carreira, de jogar ao lado do Gotardo, e era Gonçalves e Gotardo. Agora vai ser Gonçalves e Gilmar, Gilmar. mas num projeto evangelístico, que a gente espera poder levar esse nosso propósito de levar a palavra de Deus para as pessoas, principalmente para os jovens que possam, Sim. né, assistir e que acompanham o futebol, que vão estar Legal. tendo a oportunidade de ouvir aí jogadores de sucesso, jogadores profissionais que tiveram que superar muitas dificuldades na carreira, que vivenciaram experiências de conquistas e derrotas, né, e que utilizaram a fé, né, a palavra de Deus, o relacionamento com a espiritualidade, né, para poder superar esses momentos. Porque jogar futebol não é fácil, muita gente acha que é o lazer que a gente sempre, né, pratica, e desde criança jogando por lazer, mas o futebol profissional a gente tem que trabalhar muito o emocional, né, porque não é fácil você conviver a cada final de semana com elogios, né, e com as críticas. E no futebol de hoje em dia a crítica está cada vez mais pesada, né, bem mais difícil que na minha época. E eu acredito que os jogadores que procuram, né, a espiritualidade, não estou falando de religiosidade, mas a espiritualidade através do conhecimento bíblico, né, e da fé que possam ter, eles com certeza tenham uma paz interior que pode lhe permitir ter uma performance melhor e suportar melhor as adversidades, as críticas, as derrotas, né, para poder ser um vencedor, né, na carreira ao longo do tempo. Então é isso aí, adiantando para vocês do canal Brazuca, que possam se inscrever futuramente também lá no canal Servos da Bola, para acompanharem as entrevistas com vários ex-jogadores e jogadores da atualidade. Que maravilha, mais um espaço aí para registrar a história do futebol brasileiro com vocês que deixaram aí marcado, que fizeram história no nosso futebol. Gonçalves, para encaminhar o nosso papo, seleção brasileira, com qual você disputou a Copa do Mundo em 98, vice-campeão mundial, para poucos. O que você está achando desse novo momento da seleção, dessa oportunidade, mesmo que interinamente, do trabalho aí do Fernando Diniz? Olha, eu acho que o Diniz é merecedor dessa oportunidade que ele teve de comandar a seleção brasileira, mesmo que interinamente, mas eu acho que o trabalho dele, se tiver sucesso, pode proporcionar a ele a manutenção no cargo para um novo ciclo até a próxima Copa do Mundo. Essa história do Ancelotti está muito mal contada. É verdade. Eu, na verdade, não estou acreditando muito, É. mas vou torcer para que o Diniz tenha sucesso na seleção brasileira. Eu vou torcer muito para que essa nova geração possa nos dar a alegria de mais uma conquista, de uma Copa do Mundo. Eu vejo que o Brasil tem condições para isso. Eu torcer muito, assim como o Messi merecia ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que dentro dessa geração
O Neymar amadurecendo nos próximos anos, eu acho que ele pode também ter essa mesma capacidade de ajudar a seleção a vencer uma Copa do Mundo. É um jogador espetacular, né, que eu espero que não se perca aí ao longo da caminhada dele, já numa fase final da carreira, mas que pode ser ainda prolongada e com muito sucesso, junto com os novos talentos que surgem, né, todos os anos no Brasil. Então, vamos torcer muito para que dê certo. O que seria o amadurecer do Neymar hoje? Que ele está com 30 anos e próximo de um ciclo, podemos dizer, em final de carreira. Eu acho que o amadurecimento do Neymar passa pela conscientização dele de se cuidar, né, fora de campo principalmente, para que dentro do campo ele tenha mais possibilidades de demonstrar o potencial dele, que é incontestável, é enorme. Acho que é, na minha opinião, o jogador brasileiro com a maior capacidade de dribles de todos os tempos. Eu acho que, claro, que é difícil você comparar épocas. Sim. Mas o Pelé é o maior do mundo e é difícil que alguém tire esse título dele. Mas quando você olha só o futebol e o aspecto técnico, eu acho que nenhum outro jogador na história do futebol brasileiro ao longo dos anos pôde mostrar um repertório tão vasto de dribles e improvisações e gols e jogadas espetaculares como o Neymar, né? Antes do Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, Sim, era o número 1 da história do futebol brasileiro, em termos de habilidade com a bola dentro de campo e de improvisar, né, com a bola dentro de campo, mas o Neymar acho que ultrapassou ele em função dos números, né, que ele já conquistou, mas realmente a capacidade dele de dribles e criatividade é a maior da história de todos os tempos. Então, um jogador como esse, né, que tem tudo para vir a se tornar o maior de todos os tempos, em termos de capacidade técnica, ele tem essa condição, mas falta um todo, né, para que ele possa alcançar esse status de algum dia ser considerado o maior da história do futebol brasileiro. É difícil porque, em termos de conquista, eu acho que ele já não vai conseguir chegar, então o Pelé vai continuar eterno, imbatível, né, com as 3 conquistas de Copa do Mundo e com os mais de 1.000 gols que ele marcou, então vai continuar sendo o maior da história, merecidamente, né, digamos, de passagem, mas o Neymar, assim, pode ter também ali uma carreira ainda maior do que ele vem conquistando até o momento. é verdade. Agora sim, para encerrar, Gonçalves, eu sempre faço uma brincadeira com o nosso convidado. Eu escalo o time no qual o convidado se destacou e ele define esse time em uma frase. Vou fazer isso com aquele Botafogo de 1995. E você vai definir aí esse time em uma frase. Vamos lá. Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves e André Silva. Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel. Donizete e Túlio Maravilha. Confesso que eu vi esse time jogar contra o Grêmio em 1995. Não esqueci porque foi um jogaço de 3-2 o Botafogo ganhou. Mas define esse time em uma frase, Gonçalves. Definir o Botafogo de 95 em uma frase não é fácil de você encontrar um único adjetivo, porque nós poderíamos encaixar vários dentro de uma equipe que foi guerreira, que foi unida, mas eu acho que foi o resgate
da história do clube, né? Aquela equipe representou isso. Primeiro título brasileiro da história do clube, né? Dentro do formato atual. Uma equipe que começou o campeonato desacreditado e que, ao longo da competição, resgatou a autoestima do torcedor botafoguense, de torcer e de demonstrar a paixão que estava escondida, digamos assim, né, ao longo de muitos anos, sem ter comemorado uma conquista importante como era o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que aquele time de 95 foi o resgate da história do nosso glorioso Botafogo. Verdade, que pode ser repetida em 2023. Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado aí por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente, contar suas histórias e, lógico, falar de futebol, e esperamos aí conversar mais vezes. E repetindo novamente, no Instagram, Papo com Gonça aí? Do Gonça. Gonça no Instagram. O Instagram é Goncalves95, _ office de oficial. Esse é o Instagram que a gente está já há 2 anos fazendo ali o Papo do Gonça, sempre após os jogos do Botafogo. Verdade. E brevemente, canal no YouTube, também com o ex-zagueiro grande Gilmar. Exatamente. Canal no YouTube, Os Servos da Bola, que é esse nosso projeto evangelístico aí para levar a palavra de Deus para os apaixonados pelo futebol e torcedores de todo o Brasil e do mundo. Amém. Vamos lá. Conversamos com o ex-zagueiro campeão brasileiro em 1995 com o Botafogo, o ex-zagueiro Gonçalves. Esse foi o seu programa Preleção, aquele bate-papo, grandes histórias sobre o futebol brasileiro, sempre com um grande convidado. Preleção, volta na próxima semana, assim, com mais uma grande história e mais um grande convidado do futebol brasileiro. Gonçalves, grande abraço, valeu! Um abraço, amigo. Sucesso. Deus abençoe vocês. Amém. Grande abraço. Amém. Para vocês também. Tchau, tchau. E vem bola na área do Flamengo. Paulo César não sai. Toque de cabeça. Gol! Do Botafogo! Ela veio por baixo. Gonçalves mete o pé direito. O Túlio estava por ali. Tirou do Paulo César.